Ok, boas tardes a todos. Boa tarde. Feira do Livro, né? É a nossa... As 3 semanas de Feira do Livro, não é isso? E não vou falar sobre a Feira do Livro, porém, o objetivo nosso é falar hoje um pouco, e o Tony depois complementa de outra maneira, pelo menos o tema seria mediunidade e obsessão, né? Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é essa aqui, ó. Mediunidade é obsessão? Nada a ver? O garoto tem 5, 6 anos, né? À noite ele levanta, começa a conversar com as paredes, o pai fica preocupado, a mãe vê sair uns negócios esquisitos do nariz, um ectoplasma, vai para o médico e o médico não vai falar obsessão, vai dar Rivotril, etc, né? Bom, então mediunidade não é obsessão. E o inverso? Obsessão é mediunidade? Estou sentindo que você está tentando só me enrolar, não é isso? Ótimo. Tá, isso aqui é só uma provocação. Mas o seguinte, cada vez mais, inclusive no campo da medicina, há necessidade nossa de compreender a mediunidade. Talvez alguns de vocês estejam fazendo curso aqui no Arcas de médiums, muitos já são e trabalham em apometria, ou em alguma casa de umbanda, não importa. Enfim, a mediunidade é uma necessidade nossa da vida moderna. E o que é mediunidade? Seria uma faculdade inerente ao ser humano? Ou seria doença? Já sabemos, já foi doença, não foi? O que nós já botamos na fogueira, né? Aqueles que vinham dizer coisas pra gente, lembra? 1500 e nem me lembro mais, né? Mas só que o importante da mediunidade é ficar atento ao uso e ao que eu faço, a aplicação que eu faço dela. De repente eu sou médium, tenho essa vidência, eu tenho essa capacidade de intuição, ou etc. Vou para o Ibirapuera, no parquinho, pego um banquinho, sento e começo a ajudar as pessoas. E cobro. Sou médium, estou usando a mediunidade de uma maneira um pouco indevida, né? Muito bem, e obsessão, já que é mediunidade e obsessão, o que vem a ser obsessão? É uma doença espiritual? Não, é uma perseguição espiritual. Uma perseguição espiritual? Se a minha mediunidade for complicada, for torturada, for patológica, ou seja, mexe com, né, o meu organismo, o meu corpo, posso gerar uma obsessão. Qual é o tratamento, né, para a obsessão? Entre outras coisas, paciência e dedicação. Lembrando que esse negócio de que... Sai daí, você está me obsidiando, sai daí. Às vezes, de fato, mas quem está aqui? Eu mesmo. 90% são auto-obsessões. É eu desconectado comigo mesmo. Vamos começar. Feira do Livro. Reforma íntima sem martírio. Reforma íntima sem martírio. Lá na metade do livro tem uma sugestão de você fazer um encontro com você mesmo. Então, digamos, hoje você está estudando na mediunidade, está se equilibrando, procurando ficar harmonizado, e o seu ontem está todo agitado. Quer que você volte a fazer o que você sempre fez. Sugestão: agasalhar, abraçar, envolver o meu ontem, as minhas personalidades anteriores.
Porque normalmente é ela, meus pensamentos, sentimentos, emoções, dessa quantidade enorme de vidas que eu tive, né? Costumo dizer que é como se fosse uma lasanha, hoje é domingo. O que é lasanha? Uma camada de massa com molho. Massa com molho. Nós somos uma lasanha. Nós temos várias existências, um molhinho, isso, né? Que é uma passagem lá em cima e volta para cá. Então, o tratamento de uma eventual obsessão exige da nossa parte paciência, e paciência é uma coisa que a gente não tem na quantidade desejada, e muita dedicação. Somos todos médiuns? Sim ou não? Somos? Muito bem. Ora, se somos todos médiuns, eu preciso de um certo tempo para me aperfeiçoar. Eu não gosto muito da palavra quando, né, de repente você está atendendo alguém e você diz, olha, você precisa desenvolver mediunidade. Então esse indivíduo que vem, está vendo coisas estranhas, tem arrepio, começa a ouvir, aí você diz, olha, você precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Ver mais coisa estranha? Ouvir mais coisa? Quero não. Se essa meia dúzia já me apavora, se eu desenvolver, como é que eu faço? Então eu preciso estudar, aperfeiçoar a minha mediunidade. Né? Não desenvolver, estudar, entender. E mediunidade é um sentido que permanece em evolução no espírito além da morte. Faz sentido ou não? Estou desencarnado. Aliás, nosso lar é hotel 7 estrelas. Dificilmente nós temos bagagem para ir. No mundo nosso aqui da Terra tem acho que uns 3 ou 4 hotéis 7 estrelas. Aqui. Então imagina lá. Então, eu não tenho grana, no sentido de evolução, crescimento, de ir para um hotel 7 estrelas. Mas muito bem. Estou desencarnado, continuo médium? Desencarnado, eu posso psicografar alguma informação que vem de outro momento? Mais acima? Sim ou não? Sim. Ué, qualquer dos livros que a gente pega da doutrina, de repente tem, fomos chamados para uma reunião, estamos todos reunidos, veio fulano, se materializou. Peraí, se veio fulano e se materializou, é porque esse fulano não era daquele espaço. Sim, mas não foi ninguém de lá que recebeu fulano. Não, eu digo, ele materializou. Agora, eu estou, por exemplo, nessa mesma reunião, desencarnado. Eu posso, desencarnado, receber uma mensagem, claro. Eu posso ter filho no plano espiritual? Posso? Como é que nós nasce? Ou uma inseminação artificial, ou masculino, feminino, relação sexual, gera isso? Estou desencarnado. Posso ter um filho no mundo espiritual? Outro livro, Meu Filho Nasceu no Além, Paulinho Garcia. Desencarnado ele, desencarnado ela, eles se juntam e tem um filho. Que veio da onde? Não veio daqui para lá, veio de lá para lá. Dói. Já pensamos nisso ou não? Isso eu acho interessante. Na verdade, a nossa mediunidade, por mais que eu veja, escreva, sinta, muito provavelmente é um campo de experiência para que a gente vá resolver no futuro. Quando eu digo futuro, é outras existências. Tem um camarada que vem aqui de vez em quando, não sei se vocês conhecem, um tal de Tony. De quando em vez ele aparece aqui. Uma das palestras dele, ele falou uma coisa que me chamou a atenção.
Imagina o seguinte, nós aqui desencarnamos e nós aproveitamos pacas a nossa vida aqui. Estudamos, trabalhamos, matamos aquele rol de vícios morais que a gente tem, ego, vaidade, ou seja, em 50 anos, digamos, de espiritualidade, espiritismo, apometria, umbanda, não importa, 50 anos de atividades espirituais, eu consegui avançar 5 séculos. Imagine isso, ou seja, na hora que eu desencarno, quem vai me receber? Ele, Jesus. Jesus chega para mim e diz, filho, que maravilha, você aproveitou, não, pacas acho que ele não vai dizer, você aproveitou muito a sua existência, ótimo, você cancelou os seus vícios, etc. Estou muito feliz. Fala, não, nem tanto, Senhor, eu fiz o que podia e tal. Não, você seguiu o meu evangelho, né? Eu sou a verdade, o caminho, caminho, a vida, né? Verdade, caminho, a vida. Vida tem a sequência. Eu sou verdade, o caminho, a vida. Ok, então eu quero, diz Jesus para você, fazer um pedido. Já que você evoluiu tanto, cresceu tanto, dá para você descer de novo e cuidar daquele traficante que está errado, daquele médium que perdeu a mediunidade, dá para você voltar? O que é que você responde? Eu imagino você abraça Jesus e diz, veja bem. Essa foi a colocação que o Tony fez. Você vai ser chamado a... Olha que é o contrário, hein? Bezerrinha, lembra do Bezerrinha? Desencarnou, você pode ir. Não, senhor, eu quero... O nosso é o contrário, eu fui. Senhor, dá para você voltar? Então eu acho muito que hoje todas as nossas experiências mediúnicas e espirituais é como se fosse um estágio para que eu alcance alguma coisa no futuro. Qual é o requisito indispensável? Tem fórmula para ser médium, sim ou não? Então, minha galera, se não tem fórmula, o que eu preciso? E um desejo imenso, perseverante, intenso, abundante em servir. Por favor. Aí eu trabalho aqui segunda, quarta, sábado, não importa. Tá chovendo, chegou visita em casa, estou com insatisfação gástrica. Ah, hoje eu não vou. Como é que faz? Então, o estudo eu consigo com Semana do Livro. Não tem conversa. E não é para ler livro. É para estudar. Vamos em frente. Mediunidade. Ela aflora naturalmente. É o resultado de uma situação, de um momento, de um desenvolvimento da pessoa. Agora, ela é um fenômeno espiritual ou é um produto da minha cabeça? Acho que eu ouvo, que eu vejo. Ou é um fenômeno espiritual? O que é a mediunidade? É um fenômeno espiritual? Não é isso? Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho na ciência, na medicina. Hoje, eles já buscam compreender e, de uma certa forma, aceitar, não obsessão, mas aceitar o fenômeno espiritual. Eles não falam mediunidade, mas... embora a maioria eu não estou falando dos médicos espíritas, né? A maioria dos médicos, cientistas, etc., entendem
que essa tal de mediunidade, essa capacidade que a gente tem de ver coisas, ouvir coisas, falar com coisas, movimentar coisas, objetos, é uma alteração, é um resultado distônico da mente, bonito isso. Ou seja, é uma simples alteração física, muscular. É um fenômeno antropológico, ou seja, que depende dos nossos conceitos, dogmas, experiências, etc., da nossa existência, ponto de vista da ciência. Porém, na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, isso já está definido, eles dizem que esses fenômenos, existem dentro de um contexto religioso, como, por exemplo, reuniões e obsessões de uma casa espírita. Aceitam que isso é possível. Entendem que isso é uma expressão cultural e religiosa. Pessoal da psiquiatria. Portanto, devem ser respeitados. E, portanto, não necessariamente são transtornos ou algum tipo de patologia. Não é porque eu estou com uma manifestação que difere do padrão básico que eu tenho que dar Rivotril. Né? Um dos livros, estou falando que é a semana do livro, né, da feira, junta com a obsessão que espírita tem por leitura e sugerir livro. Um dos livros do Inácio Ferreira, eu até vou citar aqui, Obsessão e Cura, oi? Livro do Inácio Ferreira, né? Que eu adoro muito, que eu gosto muito e cito muito. Um dos livros dele, Obsessão e Cura, ele faz um retrospecto da experiência dele como médico psiquiatra encarnado. Ele continua desencarnado, médico psiquiatra, mas ele fala da experiência em Uberaba, naquele hospital que eles tinham de atendimento gratuito, etc. Muito interessante. Um dos fatos eu imagino que isso foi por volta de 1960, 65, Minas Gerais, tradicional família espírita? Não, né? Tradicional família católica, mineira, né? Um garoto que estudava num colégio marista, os pais pediram uma consulta com ele na casa dele para não ir no hospital, à noite para que ninguém visse, e foram de carro, deixaram o carro um quarteirão antes e foram a pé. Porque imagina se alguém olha aquele casal da tradicional família católica consultando um médico psiquiatra espírita. Qual era o problema? Garoto, 10, 12 anos, que à noite levantava e conversava com as pessoas. Ectoplasma, né? E estava um problema sério, né? Então os pais começaram a falar e o Inácio falou, tá bom, e você, garoto, o que você diz? Não, olha, para mim é normal, eu vejo tudo isso. Inclusive na escola, o nosso professor de latim, eu vi, até falei com o meu coleguinha, que tinha alguém apertando a garganta dele e ele não parava de tossir. Evidentemente, ao falar para o coleguinha falou com a escola chamou os pais, ou dá um jeito nisso, ou vai ser expulso da escola. E nessa noite que eles estavam fazendo a consulta, o garoto de repente tem uma manifestação, começa a soltar ectoplasma, o ectoplasma gera a fisionomia da bisavó do garoto, a avó do pai do menino, que queria dar uma mensagem, mas aquilo foi suficiente para dizer, a senhora já está morta, vai embora, não quero saber disso. Em resumo, dá para eu fazer alguma coisa? Não, fazer eu não posso, mas eu não quero que ele seja médio e tal. E o Inácio até insiste, a gente fica anos treinando, né, pessoas para desenvolvimento, e eu estou aqui com um diamante
que é só questão de lapidar quanto bem ele pode fazer. Vocês não querem? Tudo bem. O Inácio diz, eu até estou vendo os espíritos indo embora, chorando, porque estão perdendo uma oportunidade. Aí ele complementa, não diz para os pais, mas complementa no livro. Muito provavelmente esse menino vai casar, vai ser infeliz no casamento, vai ter problemas, etc. Ou seja, mediunidade não tratada, né? Energia condensada, dói aqui, tem o enjoo. Tá? Provavelmente uma experiência para os pais. E os pais não aceitaram isso, né? A vida continua. Então, voltando à nossa ciência aqui, eles acham que não são necessariamente transtornos. Mas esses sinais e sintomas mediunicamente, que se assemelham a enfermidades, se eu tenho uma eclosão mediúnica e eu abandono a prática, eu passo a ter problema. E esse abandono e esse problema pode provocar sinais e sintomas muito característicos de transtornos mentais. Por exemplo, psicoses, quadros epiléticos, onde os médicos, desconsiderando o fato mediúnico, acabam avaliando como sendo um sintoma psiquiátrico que exige ação de remédio. Normalmente é isso que acontece. Quadros epiléticos. Um dos livros do Inácio é Egos em Conflito. Ele conta, já falei algumas vezes aqui, mas ele conta uma história muito interessante. Ele desencarnado, visitando um hospital de encarnados. Aparece um garoto, menino jovem, franzinho, né? A tez mais morena, junto com o pai, e esse menino tem ataques epiléticos. O grupo que está com o Inácio Ferreira, desencarnados, atendendo no hospital de encarnados, diz, Inácio, precisamos ver qual é o obsessor que está envolvendo esse garoto. Não tem obsessor nenhum, diz o Inácio. O garoto fisicamente é tratado, né? Fica numa cama. Na hora que fica na cama, o espírito deles desdobra. E quem desdobra? Uma das personalidades. Quem mexe com a apometria está acostumado com isso. Qual é a personalidade que aflora? A nossa lasanha, né? Qual é a camada que vem? Um alemão. O garoto encarnado era franzinho, frágil, a tez dele era morena. Quem vem? Um alemão, altão, 1,90 m, com aquela vestimenta toda de alemão, desesperado, porque ele não sabia que estava morto, essa personalidade. Na guerra ele cometeu vários absurdos, matou criança, não se aguentava, e ele queria morrer, mas ele estava preso num corpo. Então como é que ele faz para morrer? No caso, ataque epilético, para ver se aquele garoto que era o corpo. Então veja, não tinha obsessor nenhum, era uma das personalidades que estavam aflorando. E que loucura, né? Alguém frágil fisicamente, de tez morena. Qual foi a experiência dele? Ou anterior, ou não necessariamente a última, né? Mas uma das últimas. Um alemão. Então, evidentemente, um caso desse, na medicina, vai ser tratado como internação, psiquiátrico, etc. Eu. E o transtorno bipolar fica onde? Porque o transtorno bipolar, a pessoa está de um jeito... Ora eu fico bem, ora eu fico mal. De repente muda assim, de água para o vinho, vamos dizer. O Inácio diz nesse livro Obsessão e Cura, diga-se de passagem, esse livro ele escreveu desencarnado, né? Mas como encarnado ele tem várias obras de livros voltados à psiquiatria. Então nesse livro diz, olha,
tudo que eu estudei não serve para nada, porque na verdade, a não ser que eu tenha um problema, bati a cabeça, um trauma físico, no mais, tudo influência espiritual. Todos os problemas de cunho espiritual. Reflexo, ressonância das minhas experiências. Então, síndrome do pânico, Alzheimer, bipolaridade, o que mais? Todos sintomas espirituais. Tem alguns que só desenvolvem depois que a pessoa começa a usar droga, bebe, né? Depende. Por exemplo, fobias. Né? Por exemplo, eu hoje, se vem um gato aqui e roça na minha perna, imediatamente eu perco o ar. Eu sou alérgico a pelo de gato. Eu trabalhava como engenheiro numa indústria, eu ia para a sessão, para a cabine de pintura, saía sem ar. Aquilo detonava eventualmente, né? Nos tratamentos que eu fiz de apometria, ninguém me falou o rei que eu fui, né? Eventualmente eu trago, né? Ou trago essa deficiência para ver se eu não bebo, não fumo, porque se eu fizer isso hoje, vou perder o ar. Você assim mesmo cuidando da espiritualidade? Ou como é que é? Você continua com esse problema mesmo cuidando da espiritualidade? Sim, eu tenho. Né? Melhorei muito da rinite alérgica. Isso detonou aos 40 anos de idade. É como se aos 40 anos, quando eu comecei a me desenvolver mais espiritualmente, né? Parece que alguém falou, garoto, então vamos jogar um probleminha aí para ver se você desiste. Continua. Só pelo gato, cachorro não. Cachorro não. Cachorro eu já tenho uma certa aversão natural. Não digo que eu tenho medo, não digo que eu tenho medo, não. Na verdade eu tenho pavor. Mas isso se justifica, porque aos 3 anos um cachorro correu para brincar comigo, achei que queria me morder. Aos 6 anos brincando de Roy Rogers, lembra disso? Né? Eu apontei a arma para o meu vizinho, estava na casa dele, tinha um pastor alemão e o pastor alemão se deliciou com a minha região glútea. Então isso gerou um certo pavor. Então cachorro eu tenho, mas fiz alguns tratamentos. Trouxe cachorro para casa, né? Um husky siberiano, né? Que comeu meus documentos, estragou meu óculos, mas melhorei um pouco. Eu acho que você já respondeu. Eu queria saber se tem como diferenciar quando é físico e quando é espiritual. Olha só. Você vai no físico, faz exames clínicos, não deteta, usa medicação, não resolve. Não vou falar palavrão. Manda para uma sessão de psicoterapia? Nada. Conclusão? Vamos pesquisar a sua sensibilidade mediúnica. É por aí. Deus queira que essas manifestações mediúnicas a família não dê Rivotril. Procure uma segunda opinião. Vá para um homeopata eventualmente, né? Porque senão a coisa complica. Muito bem. Os sintomas experimentados pelos médiuns são variáveis. Eu posso chamar dos sintomas físicos, por exemplo, dor no corpo, cefaleia, choro inexplicado, aumento da pressão arterial, distúrbios do sono sem causa orgânica, manifestações do meu corpo físico, resultado de uma mediunidade talvez descontrolada. Só que olha só, e quais são os sintomas mentais? Irritação, mau humor, ansiedade, inquietação, sensação da presença de coisas imateriais, sombras, vultos e vozes. Por que você pôs a minha irmã aí? Eu estive com ela ontem e foi ela que... Então veja o seguinte, aí um camarada está com tudo isso e diz, vamos desenvolver. Vamos fazer mais grande?
Vamos estudar. Para isso tem feira do livro, tem cursos amplos, gerais e restritos. Muito bem. No livro Somos Todos Médiuns, de Odilon Fernandes está desencarnado, é da patotinha do Inácio Ferreira, tá? O Odilon Fernandes cuida no plano espiritual do Liceu da Mediunidade. O que é o Liceu da Mediunidade? Uma escola desencarnados. Uma escola que treina, desenvolve as criaturas que deverão vir encarnar com mediunidade. Para que ao virem já tenham, um passo além. Então aí eu volto naquela tela anterior. A nossa mediunidade de hoje pode ser um primeiro passo para objetivos, caminhos, tendências para o futuro. Mas olha o que diz o Odilon. Coisas ainda mais importantes do que chamar que mediunidade você tem. Sob a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. Ou seja, não importa se eu sou vidente, se eu sou psicógrafo, eu preciso me dispor a ajudar, a trabalhar. Vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, coisa que todos nós temos, somos todos pacientes, e nem desejo febril. Quero escrever, quero ver, Vá com calma. Estava vindo para cá, antes de desligar o celular, eu vi um WhatsApp, eu não guardei, então eu anotei. Uma mensagem do Chico, até botei no Facebook. O Chico diz assim: ao invés de você querer ser médium disso, médium daquilo, médium de outro, por que você não desenvolve trabalho, bondade, paciência e compreensão? O que te importa ser médium de cura, médium passista, auditivo? Vá desenvolver trabalho, paciência, etc. Então, vontade séria, perseverante, contínua. Existem vários livros do Odilon sobre mediunidade. Vale a pena vocês pesquisarem. E ainda ele diz o seguinte nesse livro, que a mediunidade atravessa 3 fases. Primeira, aparece e se manifesta. Desenvolve e depois passa a ser produtiva. Aí Allan Kardec, Livro dos Médiuns, diz: impaciência e o desejo febril revelam imaturidade do médium e o seu despreparo para a tarefa. Tony, já assisti 4 aulas de apometria, já pode sentar aí e começar a continuar. Sim, a natureza não dá saltos. Demoramos 9 meses para nascer? Se eu vou 10. Preguiçosa, hein? Se eu nascer com 6, pode ser até que eu sobreviva, mas é um bruto trabalhão que eu vou ter. Então, somos todos médios? Ok. Uns mais ligados, menos ligados. Um é um médio com fósforo, outro já é um médio de vela, outro já é um médio de lampião, outro já é um... Muito bem, continuemos. Ser ou não ser médio? That is the question. Shakespeare se baseou no livro, a dúvida dele era essa: devo ser ou não médio? Deve-se notar que, quando colocado para os espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente. Então, todos temos. Todos nós aqui sabemos nadar? Todos nós aqui sabemos dirigir automóvel? Todos nós aqui, sei tricotar? Mas todos nós, se treinados,
desenvolvidos, aplicados, vírgula, e interessados, aprendo a nadar, aprendo a dirigir, aprendo a fazer tricô, que aliás é uma técnica sugerida para os médicos cirurgiões. Eu não sou geração informática, tive que malhar para saber ligar esta porcaria, etc. Um dos primeiros cursos que eu fiz, o camarada falou, olha, pega esses joguinhos, joystick, e treina. Pô, mas eu detesto isso. Não, não é para jogar, é para você treinar. Quem fez curso de datilografia? 1900 e... Como é que o meu pai datilografava? Me mandou para a escola para ver, eu melhorei muito, eu já vou com 4. Não posso dizer para os meus filhos irem para a escola que eu vou ser internado, porque não existe mais máquina datilográfica. Então, olha só, hoje nós temos os 5 sentidos, olfato, paladar, visão, etc. Quantos séculos demorou para que isso aqui pudesse ser entendido e não preso e não proibido? Médio. E o meu 7º sentido passa a ser a intuição, aquele insight. Eu tenho um insight, se eu raciocinar, dançou. É aquele insight inicial, né? Muito bem. Então, ser ou não ser médium? Fundamentalmente, todos somos. Pode-se, pois, ser médium sem o perceber, e em um sentido que não é aquele que se pensa. Olha só. Existem os médiuns que incorporam, escrevem, dão passe, etc. Ok? Agora imagina o seguinte, uma mãe, em resumo, o que é ser médium? Médium, você tem uma bandinha de pão aqui, você tem uma bandinha de pão aqui. Você tem o plano espiritual e você tem o plano, você é a salsicha. Então, ser médium é ser salsicha. Pressão de um, pressão de outro. Então, o que é ser médium? Médium, intermediário, né? Entre... Pega uma mãe que está com um filho doente, ou está educando o filho, ela está efetivamente exercendo uma atividade mediúnica. Quando eu falo mãe, pai, um amigo que está te protegendo, está agindo provavelmente sobre influências espirituais. É um médium. O próprio cientista, o pastor com o seu sermão, o trabalhador da terra. Então veja. Obrigado. Então veja. Mediunidade ostensiva, ok, o camarada tem essas manifestações todas, mas não necessariamente. Eu estou agindo mediunicamente nesses momentos. É a minha mediunidade discreta. Então, sou médio tanto quanto. Então, e aí eu faço uma provocação. Espírito é gente. É outro livrinho que está aí, que eu recomendo que vocês comprem e leiam. É do Inácio Ferreira. O que quer dizer espírito é gente? O que passa pela sua cabeça? Gente como a gente? Eu não sei vocês. Quando eu desencarnar, eu vou ter asas, vou volitar, vou viver de caldinhos, harpas, 77 virgens me esperando. Não dou conta de uma, né? Espírito é gente, ou seja, Niki fui, continuo que nem aqui. Tenho nariz, tenho perna, tenho coração, tenho necessidades fisiológicas. Alguém lê O Nosso Lar? O filme é lindo, ok. Bom momento, passatempo, pipoca, guaraná, etc. Lê o livro. Uma das visitas do André Luiz na casa de Lísias,
Pergunta, onde é que está sua irmã? Ah, ela está no banheiro, melhor dizendo, ela está na casa de banho, já vem já. O que é casa de banho? Era a linguagem de banheiro. Tem parede em nosso lar? André Luiz, desencarnado, consegue passar pela parede de nosso lar? Não. André Luiz, desencarnado, consegue passar pela parede do Arcas? Sim. Sim. A parede de lá não é igual à parede de cá. Dimensões, energias, composições de átomos diferentes. Então, espírito é gente com as mesmas necessidades que a gente tem aqui. Toma o banho, a unha cresce, a barba cresce, desejo de fumar. Comer carne, sem que o Tony nos ouça. Comer carne, plano espiritual come? Nosso lar, quando foi fundado, teve uma rebelião. Precisaram cercar nosso lar porque estava tendo contrabando de alimento, fundamentalmente carne. Um dos livros do Inácio, ele desce é a maneira de dizer, né? Vai para uma dimensão mais pesada. De novo, ele está desencarnado no umbral. Aliás, a palavra umbral é meia... O que é umbral? Umbral. Portal. Umbral. Não, tem umbral. E tem umbral. Abismo. Umbral pesado. Né? Muito bem. Ele vai para uma região mais pesada, ele e 2 amigos. E lá encontram 2 homens e uma mulher fazendo um churrasquinho. Uma picanha do Bassi. Ou do... Como é que chama aquela frigorífica o Friboi? Uma picanha do fio... Lá no plano espiritual comendo. Aí oferece para os 3, querem um pedacinho de carne? 2, não. O Inácio, curioso, sim. Ele come e ele diz no livro, imediatamente, os senhores me perdoem, tive que sair correndo atrás da moita. Teve o quê? Uma diarreia. Aí, mas por quê? Aí vem a explicação. Você está num umbral pesado. Que carne é essa? Feita do quê? Que emanações energéticas estão nessa carne? Bateu. As crianças que foram salvas da gruta saíram, estavam loucas para comer. Puderam? Tiveram que passar por um período de adaptação. Agora imagine você é um zen budista, né? Você está lá no Himalaia, aí você vem para o Brasil num sábado à tarde e te dá uma feijoada. O que acontece? Se você sobreviver, você não vai sair do departamento hidráulico. Então, espírito é gente. Mundo espiritual é planeta, como a Terra é um planeta. Corpo astral também é perispírito. O que eu quero dizer com isso? Niki vou, eu morro. Ou eu vou ser enterrado, ou você. Mas me põe uma roupinha bonita, né? Roupa bonita, normalmente o sapato 0 bala, gravata, né? Vou para o fundo da terra. Com que roupa eu vou aparecer lá em cima? Peladão? Como é que eu vou me ver no mundo espiritual? Com que roupa? A roupa que eu estiver plasmando. Leia Nosso Lar. Minha roupa estava esfarrapada, não tinha sapato, bebi água. Da lama. Por que eu bebi água da lama? Por que eu bebi água? Porque eu tinha sede. Quer dizer que se eu morro eu vou continuar com sede? Sim, e fome, idem.
idem. Dos livros do Inácio diz assim, bom, não falo o horário, mas é de noite, vai para a cozinha do hospital, onde ele cuida lá, ele e a Anastácia. Anastácia, faz um cafezinho para mim. Ah, Anastácia, que saudade do pão de queijo de Minas Gerais. Não tem pão de queijo, mas tem lá uns polvilhinhos, etc. Fumou inveteradamente enquanto vivo, encarnado. Lá não fuma, mas ainda tem. Então, galera, corpo astral também é perispírito. Compre, leia e estude o livro Espírito é Gente. E, finalmente, o perispírito é também corpo carnal. Você vai levando tudo isso que você tem aqui. Você pensa que desencarnado eu vou conseguir? Vou-lhe. É pezão. É pezão. Muito bem. Aí André Luiz, uma das suas mensagens, diz assim: uma existência é um ato, um corpo simples veste, um século nada mais do que um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo uma aquisição, e a morte um sopro, e a gente morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Já morremos quinquilhões de vezes, mas continuo apavorado para morrer. Faz sentido? Mas eu não me lembro das minhas mortes anteriores, graças a Deus. Não é o Tony que diz que todo... Eu não, mas vocês não... Vocês não mexeram o caldeirão? E ela ainda punha umas essências para ficar... E a vassoura tradicional. O conhecimento gradativo impõe a nós e a eles, encarnados e desencarnados, mudança contínua de conceitos. Verdade ou falso? Pega um exemplo simples. Os mais experientes aqui que trabalham com apometria, digamos, há 10 anos. Como é que a gente trabalhava com apometria há 10 anos? Ok, maca, ficha, e eu incorporava, não era isso? Na roda de desobsessão, eu incorporava. Não preciso incorporar. Você já não está desdobrado? Conversa com a galera. Nada contra se você... Então já não preciso... Isso é uma evolução. Com o tempo, nem preciso da ficha. Uai, você não é sensitivo? Muitas vezes aquilo que eu escrevo na ficha... tem medo de alguma coisa? Sim, de morrer. Fez aborto? Não. Etc. Aí você vai ver. Então, isso é evolução? Peguei um exemplo simples. Pega um exemplo maior. Nosso lar tem rio? O que tem no rio? Água. O que mais? Peixe. Vida aquática. Para onde o rio vai? Tem mar em nosso lar? Se tem rio, para que serve o rio em nosso lar? Para abastecer toda a cidade em nosso lar. Então eles precisam de água. Preciso de água. Tem animal em nosso lar? Mas peraí. Os animais que desencarnam aqui não vão e voltam rapidamente? Então como é que tem animal lá? Tem animal específico, característico de lá. Assim como tem animal característico cá. Pegue os livros todos, né? Libertação. Fui para a região umbralina, me apareceu fisionomia de humano, lembrava um humano, mas tinha asas, garras, animais específicos daquele padrão vibratório. De repente eu vou lá no umbral pesado, vou para uma árvore,
Vou para uma árvore, e quem é a árvore? Aquela minha mulher, aquela minha paixão, que está lá na árvore. Ela é um ser vegetal. Leia os livros espíritas. Não precisa ir os mais recentes, é só pegar Andrezinho, Emanuelzinho, Kardec. Eu preciso mudar os meus. Kardec não está, a gente diz, superado. Não está superado. Mas a verdade, aos poucos. Mas Kardec não falou que nós temos 7 corpos, falou? Não. Se encontrei, já deu bote de Deus, físico, perispírito e espírito, mas isso que fala, galera, são 7. O Chico confirmou. 7 corpos espirituais. Atenção, assim como o Chico disse, que daqui a algum tempo, 200, 300 anos, há uma diferença entre sacrifício do homem e da mulher. A mulher fisicamente tem um período de sacrifício, a própria TPM, a menstruação, o parto, né? Então é uma diferença de ações entre homens e mulheres. O Chico diz, no futuro, a mulher não vai mais precisar ficar grávida. Vai ter um grande hospital, um grande útero, e você vai trazer a criatura, sim. Não li, não gostei e não acredito. Não dá. Não dá. Para acompanhar a evolução, eu tenho que ler. Duvido que isso vai acontecer, o direito seu. Posso questionar o plano superior? Posso. Deve. Uma pergunta por gentileza. Aqui, Kardec, ele dizia que a codificação, ele dizia para a gente ter a fé duvidando, né? A fé racional. E que ele garantia a autenticidade do que estava, porque é um fenômeno que se replicava em diversos centros em locais diferentes. A gente fala que é científico por quê? Porque você é um médium, eu faço uma pergunta para você e você me dá uma resposta, ok? Em outro lugar, outra cidade, outro momento, eu faço a pergunta para ela, a mesma pergunta, ela me dá a mesma resposta. Então, cientificamente, eu faço um fenômeno aqui. Repito lá, o resultado é o mesmo, está comprovado, é nesse sentido. Mas nessas obras mais recentes isso não acontece. Ou acontece? Não entendi. Nessas obras mais recentes, às vezes com ideias muito diferentes, né, do tradicional, essa verificação não está sendo feita, ou está? É uma pergunta. Não, o que a gente tem que entender é o seguinte, meu modo de entender. Hoje eu já não vejo mais mesa levantando, vejo? Hoje eu já não vejo ectoplasma, como é que fala? Materialização. É o fenômeno. Efeito físico. Sim, o efeito físico, mas como a gente fala quando você. Não, tem um, me foge o nome agora. Eu solto ectoplasma e vem a entidade. Materialização. Enfim, mas tem um nome que me foge agora. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais desses fenômenos para acreditar que existe alguma coisa. E tudo bem, mas o Kardec falou que não disse tudo. A verdade não foi nos revelada. Por quê? Eu nem teria, e nem está sendo mostrado. Veja, quando eu não era nascido, mas eu imagino quando lançaram o nosso lar, 1942. Eu imagino o rebu que foi. Quantos espíritas disseram o quê? Rio, banheiro em nosso lar? Kardec não falou até hoje. Kardec não falou isso. O processo é um processo de evolução. O que eu tenho que fazer é ler, avaliar e entender. A gente diz com a maior tranquilidade: a Terra é uma cópia imperfeita do... Bom, se a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, ponto e vírgula. Tem televisão na Terra? Tem televisão no plano espiritual? Nosso lar.
Época da guerra. É isso? Não está lá? Então tem televisão. Tem cinema na Terra? Tem nosso lar? Eles estão mais adiantados. Sim, tudo bem, tudo bem. Né? O próprio Inácio Ferreira teve que ter aula de informática, porque desencarnou sem conhecer informática. Mas em tudo, né? Não deve ter armamento lá no nosso lar, por exemplo, que tem aqui. Tem. Mas não é metralhadora. Metralhadora. Nosso lar, sim, de defesa. Nosso lar é protegida. Desde que houve aquela tentativa de invasão, você tem proteções. Sem dúvida nenhuma, tem. Mas de defesa. Agora, tem o submundo. Também. Tudo uma questão de evolução. Kardec, Livro dos Médiuns, muito cuidado. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que têm dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas uma predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. Mediunidade descontrolada. Daí a razão que eu preciso estudar, controlar. Obsessão. Do que plantares colherás. Olha só o que está dito pelo André Luiz. Emmanuel, muitos processos obsessivos nascem dos desequilíbrios morais. Mas como? Eu sou tão equilibrado. Até pode ser. Mas e você ontem? Ontem, experiências anteriores. Como é que você era ontem? Dentro da lei de causa e efeito, sempre estaremos nos defrontando com reflexos do que fazemos. Assim sendo, vigiai nossas atitudes e sempre fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então veja, reflexo do que fazemos. Pergunto, onde é que a gente vai à noite? Dormindo. Estamos desdobrados? Tudo bem? Vamos para onde? Para casa da Conferência. Num dos livros do Inácio, ele diz assim: Carnaval no Brasil. Ele vai para um umbral mais pesado e está vazio o umbral. As casas de luz vermelha não tem ninguém. Os barzinhos estão vazios. Onde está a galera? Atrás do trio elétrico. Aliás, está errado, né? Atrás do trio elétrico só não vai. Pelo contrário, quem morreu está mais ainda ativo. É que o Caetano não tinha ainda. Então, cuidado, desequilíbrios morais. Daí a razão de reforma íntima, de conhecer a nossa criança, refazer aquilo que está lá dentro e está corroendo a gente precisa, para melhor trabalhar em ajuda do próximo, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, como é que eu vou distribuir o bem? Aí falar um pouquinho de obsessão. Olha, o livro Obsessão e Cura do Inácio. Diz ele, é uma verdadeira calamidade para o mundo psicológico. É ignorado pela ciência, sem dúvida. Eles aceitam os fenômenos de cunho religioso, mas não falam em obsessão. É uma influência perniciosa das mentes desencarnadas que vivem em estreito processo de ligação, simbiose e vampirização com criaturas incautas. Eventualmente podem me levar à alienação, violência, loucura e até o suicídio. Obsessão. E lembrar que a maioria delas Somos nós mesmos. eu mesmo entrava.
Então, olha a importância do orar e vigiar, de me conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates. Ainda do mesmo livro, olha o que ele fala. Aos poucos, no exercício da profissão e na vivência espírita, eu fora me convencendo de que a loucura genuína não existe. Loucura você pode entender com bipolaridade, Alzheimer, o que mais, etc. Todo o processo de desequilíbrio mental se faz acompanhar de um drama mais ou menos severo, que não é tão simples de ser revelado. Porque envolve principalmente a vontade do doente. Ainda ouvi hoje, quando cheguei nessa casa, uma amiga que eu sugeri que viesse para cá, N problemas. Fez tratamento? Fiz. Prometria? Fiz. Ah, mas passou uma semana, volta tudo. No fundo, como diz o JJ, prometria é um band-aid. Se eu não transformar esse band-aid numa renovação, a minha ferida vai continuar. Você está fazendo evangelho do lar? Não consigo. Você está lendo alguma obra? Eu começo a ler e me dá um bruta do sono. Você tem vindo tomar passe? A apometria realmente não resolve nada. Você faz. Eu estou evidentemente com vontade de me renovar, de mudar? Se eu não me conheço, Cacilda. Se eu não sei, né, das minhas experiências, graças a Deus que eu não sei das minhas experiências anteriores, porque aí eu não ia viver, né? Mas eu sei que não foram, digamos, republicanas, foram cristãs, porque se cristãs fossem, eu estaria ao lado direito de Nosso Senhor, e não vou. Mas, pô, cadê a galera? Eu não tenho protetor? Olha o que o Inácio diz. Eles fazem o que podem. Mas o número de desencarnados e estado de vagueagem, a linguagem é dele, hein? Do outro lado é muito maior do que aqueles que não prestam assistência. E depois, isso é o mais grave, o teor de nossos pensamentos oferece natural sintonia aos que ainda não se desapegaram. Para onde é que eu vou à noite? Para onde é aquilo que os meus pensamentos durante o dia me levaram? A literatura espírita está cheia de... O cara vem aqui, toma banho, faz a barra, dá uma palestra. Nossa, deve ser um espírita duca. E à noite, solta a franja. Como é que faz? Ouço, faço o que eu digo. O maior número de pacientes desencarnados no hospital psiquiátrico do Inácio Ferreira, a maior quantidade, nós que somos espíritas, espiritualistas, e nos desvirtuarmos da doutrina. Para pensar. O amor, quando adoece, vira obsessão. O homem é ele mesmo o seu maior inimigo. O problema da obsessão é a fresta da invigilância. Assim como, de repente, eu entro numa cabine de pintura e aquilo detona em mim um processo alérgico, na hora que eu tenho um pensamento, eu abro uma fresta e toda aquela negatividade eventualmente do meu passado veio aqui agora.
Fonte Viva, Chico e Emmanuel, tem lá um capítulo, uma das lições que diz: estás doente, eu resumi. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são caríssimos aqueles que buscam cura real. É o band-aid. Eu quero ir lá e aquele emprego que eu não tenho consegui, aquele problema familiar que eu tenho desaparece. Querido, eu abro os caminhos, eu aproximo os seus mentores, eu faço, mas você tem que dar a sua caminhada. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto nunca te esqueças de que os verdadeiros problemas procedem. Como é que eu vou amar incondicionalmente? Outra colocação que eu acho interessante. Quem é mãe aqui? Quem você ama mais? Seu filho. Meu marido, que nem parente é. Quem você ama mais? Meu filho. Posso. Só que esse seu filho pode ter sido o que ontem? Seu marido. Então diz: no dia que você amar o seu marido, o vizinho, o assassino, o traficante, como você ama o seu filho, aí sim, tuas asas, lado direito, né, de nosso Senhor. Como é que eu vou fazer isso? A mente é força criadora. Sim, a mente é força criadora. E a vida, pouco a pouco, projeta, cria, plasma em torno dos teus passos aquilo que você deseja. Aí, o camarada tinha problema de drogadição, né? E o médico diz: vocês acham que bebida faz mal? Você não se vicia na bebida? Para todo dia, às 6 da tarde, num barzinho, e pede uma cerveja. Todo dia uma cerveja. Todo dia uma cerveja. Ou seja, se eu plasmar o que eu quero, eu consigo. Agora, o que eu quero? É vir aqui, tomar o passe, fazer a apometria e amanhã, segunda-feira, hello! Não vai ter o hello, vai ter o ralou. Vai ter que ralar. Ainda nessa mensagem, que gênio milagroso vai te dar o equilíbrio orgânico se você não sabe calar, não desculpa, não ajuda, não compreendes e não te humilhas com os desígnios superiores e nem busca harmonia com os homens. Eu sou calmo, eu sou tranquilo, ele que me enche a paciência. Como é que faz? A gente sabe se calar? Afinal de contas, todos nós temos duas bocas e um ouvido. Não é assim? Duas bocas e um ouvido. A gente ouva menos, a gente fala muito mais. Essa palavra não foge. E faz sentido isso tudo. O que é o planeta Terra? Ok, expiação, provas. Mas não é uma escola? O que você faz na escola? Porra, tudo menos estudar. Atual, enche o saco do professor. É estudo. Mas eu já sei tudo. Eu já sou médium. Mais tarde você vai entender que o bate-papo amigo, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal derivam do amor profundo. E esses serão os alimentos para isso. Será que eu tenho gesto afetuoso com meu cunhado? Aquele mala? Com a minha sogrinha?
né? Igual cerveja, né? No mármore gelado. É assim que eu ajo? Esse é o inferno. Não vai ter nenhum julgador que vai dizer: tomatinho da Sica, você sim, você não, você vem, você... Não, é a minha perdida. Será que eu consigo ajudar em silêncio? Amar sem criticar? Dar sem pedir? Eu dou, mas eu cobro. Oh! Entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós chama-se paciência. E como é que eu curo obsessão? Paciência, perseverança, estudo. Como eu estou na casa de Ramatice, nós vamos até que horas? 8 da noite, né? 8h30. 3h30? 3 horas? 3 horas. 3 horas? Então, olha só. Ramatiz, que é o nosso livro Elucidações do Além. Muito bem. Olha o que diz Ramatiz. Pergunta: o médium pode ser considerado uma criatura anormal? Você falou anormal? Anormal não é propriamente o termo, mas trata-se de um indivíduo diferente, comum. Criatura inquieta, receptiva, às vezes aflita, muitas vezes vive por antecipação certos acontecimentos. Sua hipersensibilidade espiritual atua com veemência na fisiologia dos sistemas nervosos e endócrinos. Alguns são pagados sem qualquer característica excepcional, mas isso resulta de que sua mediunidade é menos sensível. Aí é uma nota de que, na verdade, ele se refere àqueles que têm uma mediunidade de prova. Entre os vários tipos, não tem a mediunidade de prova. Ah, é? Você quer melhorar? Então tudo bem. Volta e trampa. Então, a mediunidade de prova. Aí ele diz mais: e o médium é um missionário? Fora de mim não há salvação. Olha lá. Ele não é missionário na acepção exata da palavra. Salvo algumas exceções, né? É um espírito devedor comprometido com o seu passado. Então, uma vez por todas, vir trabalhar no Arca ou em qualquer outra casa, eu não estou, na verdade, ajudando o paciente. Estou colaborando, mas eu estou por isso, dor de barriga, coriza, resfriado, vizinho em hora indesejada, cunhado que chega, falta de dinheiro, não almocei, não são desculpas para não vir trabalhar. Eu vou ter que enfrentar problemas da vida, claro, os problemas nos dizem respeito. Aí você perguntou: mas você fez tratamento e continua com rinite? Se eu não fizesse, talvez eu estivesse muito pior. Faz parte do meu ser. A função do médium se assemelha do carteiro. Embora seja a peça de menor destaque na correspondência entre os homens, caso ele se recuse a cumprir a função de entregar as mensagens, ele está negligenciando. Então aqui eu brinquei, né? Bandinha espiritual, bandinha material, e eu sou a salsicha. Tem hot dog sem salsicha? Sem salsicha? Não, tem, mas não é hot dog, né? Hambúrguer, pão com manteiga na chapa. Hot dog tem uma salsicha, pode ser de carne ou pode ser de frango. Tá? Agora eu só queria, para finalizar, o seguinte: você quer ser um bom médico? Está aqui a receita. Efeitos físicos: entre na casa de caridade, pede uma vassoura e vai trabalhar. Ah, eu quero ser médium de cura. Perfeitamente. Pão, chá, sopa, almoço, dá ao faminto que você vai curar a fome dele. Você é médium de cura.
Não, eu sou de autocura. Põe o corpo em movimento e carrega uma cesta básica, morro assim. Não, eu sou médium de vidência. Legal, olha nos olhos do seu irmão e veja o Cristo e nunca mais o julgue. Eu sei fazer isso. Eu sou médium, quero ser médium auditivo. Doe as suas 2 orelhas e escute o próximo com empatia e sem preconceito. Sabe o que é empatia? Tenta se colocar na posição do outro. Eu costumo dizer, para mim, eu acho que é uma verdade, o mais importante do ar não é o almoço, não é a energização, não é a apometria, não são as palestras. A área mais importante é a primeira delas. E na hora que você recebe, o indivíduo. Você está com paciência? Mas ele veio com chororó. E as suas 2 orelhas? Ouça. E não vai dar receita nenhuma. Ouça. Relaxa. Acolha. Normalmente o que eu faço? Qual é o seu nome? Ó, terça-feira, assim como na Terra, a escola mais importante é o primeiro grau. Não é faculdade, doutorado. Se eu tenho como professor dos pirralhinhos, mal com a vida, etc., que prazer que eu vou dar a eles para continuar a estudar. Eu sou médico de psicografia. Vá para as suas redes sociais, em lugar de projetar comida, falar mal do governo, coloca mensagens otimistas de amor. Isso é psicografia. Sou médium sensitivo. Sinto a necessidade do irmão e vá supri-la. Sonambúlica, mediunidade minha, dedique suas noites de sono, desejo de ajudar enquanto você dorme. Para onde é que você vai à noite? Peça para ficar invisível à noite, para aqueles que não comungam do Evangelho de Cristo. Peça para ser levado para tratamento, mas para também trabalhar. Mas quem sou eu? Uma roda de apometria, de desobsessão, tem o vidente, tem o auditivo e tem aquela que fica quietinha. Não fala nada. Não abre a boca. Aí eu digo, você não serve para nada? Às vezes é a pessoa mais importante, porque ela está dando no meu pré-conceito, porque eu acho que eu tenho que ser sensitivo, auditivo, manda embora aquela criatura, você não faz nada. Isso não acontece no ar, acontece só nas outras casas. Eu sou médium passista, então comece a enviar boas vibrações àqueles necessitados e aos que te perseguem. Sou médium orador, comece a falar no dia a dia sobre perdão, amor e caridade. Pacienta-se, pois, se não és médium ostensivo, porque tem a disponibilidade de, por si próprio, tornar-se aquele que intermedia o amor e a paz. Trabalhar e estudar para melhor ser. Você está disposto? E alguns livros que eu consultei, tem todos aí, invistam. Façam um programa de estudo mediúnico, 1 livro por mês, 2 livros por mês. Leia, risque o que você não entendeu, discuta. É a única maneira que a gente tem de expandir a nossa consciência.